Tenente Fonseca é responsável pela nossa Defesa Civil de Novo Hamburgo, está aqui no QG, daqui sai tudo, todas as ações que estão acontecendo nas regiões da nossa cidade. A preocupação é em torno do que pode acontecer nas próximas horas e, finalmente, a assinatura, né, do decreto de emergência, que é uma atitude importante, como a prefeita destacou, para que a gente possa ter um bom respaldo para as famílias que perderam móveis, mobiliário, né, para as famílias que perderam sua produção rural, por exemplo. É verdade. Nós acabamos de finalizar o decreto, né? Agora ele tem que ser assinado pela prefeita, tem um ajuste que é feito lá pelo jurídico da prefeitura, e em seguida a prefeita assina o decreto e ele passa a ter seus efeitos legais imediatos, né? Só que tem, além do decreto, tem todo o processo que nós encaminhamos para Brasília, que é o sistema S2ID, que é um sistema informatizado, que a gente tem acesso nas defesas civis, mas nós temos que rechear esse decreto. Não basta apenas fazer o decreto, porque daí ele não é reconhecido por Brasília. E se ele não for reconhecido, a população, por exemplo, não consegue sacar o FGTS. Então, nós ainda temos um trabalho árduo de campo de comprovar aquilo que nós estamos colocando no decreto. Quais foram as áreas atingidas, urbanas, rurais, todo esse tipo de situação, comprovação com matérias jornalísticas, com fotografias feitas pela nossa equipe, né? Então, nosso trabalho continua, né? Nós estamos forte nessa atividade desde o começo da noite de ontem. A nossa equipe toda passou a noite trabalhando, né? Alguns saíram para descansar, né? Nós tivemos aporte de voluntários, né? Tivemos uma grata satisfação, né, de grande procura de voluntários para nos ajudar. Tivemos, inclusive, auxílio através da mobilidade, conseguimos um carro que entra em ambientes com maior profundidade, porque em alguns locais as caminhonetes não entram, né? E barcos nós tivemos 4 barcos nos ajudando, né? Inclusive um barco particular. Então, tudo isso acabou facilitando um pouco o nosso trabalho, né? Que não é fácil nesse momento. Mas quero também aproveitar e parabenizar a minha equipe, né, que desde o início das atividades, né, estão aí trabalhando, pararam meia hora para almoçar agora, meio-dia e pouca, e estão todos na rua, né, e porque a gente tem a preocupação com essa questão dos alagamentos, que nós chamamos aqui no decreto como inundação, mas tem um efeito silencioso desse fenômeno, que são as movimentações de massa. E nós temos 53 áreas de risco mapeadas em Novo Hamburgo. E dessas 53, mais da metade é em áreas de movimentação de massa. Ou seja, toda a nossa região norte, ali o São José, Quefas, Dil, né, pega a Vila Redentora, e é uma área que a gente se preocupa, e nós, além de apoiar as famílias da região sul, nós estamos com o olho voltado lá para a região norte, monitorando para ver se a natureza nos mostra algum indício que a gente possa ter que remover alguém, por exemplo. Então, a atividade da Defesa Civil não para nunca, né? Tanto nessas questões de anormalidade, como também em situações do dia a dia aí, de verificação de riscos. Dentro do plano de contingência, vocês conseguiram avaliar com as equipes que estão nas ruas a quantidade de pessoas que hoje estão fora das suas casas? Que vão dormir em casas de família, de seus parentes, ou até nos lugares cedidos pelo poder público? No plano de contingência, a gente não consegue mensurar isso, porque a gente não sabe exatamente qual será o local realmente afetado pelo fenômeno, pela questão anormal, né? Esse é um trabalho que nós já temos alguns números que a gente mensura no decreto, mas a gente finaliza esses números no formulário de informação de desastres, que é o que a gente vai continuar agora nos próximos dias, né? Na verdade, a gente faz o decreto hoje, mas esse trabalho ele vai durar uma semana ainda, até que a gente consiga ter todas as informações para mandar para Brasília com todas as comprovações. Então, quantas famílias desalojadas, desabrigadas. Tem pessoas que não entendem qual é a diferença de desabrigado para desalojado. Então, vamos aproveitar. Desalojado é quando a família sai da sua casa, mas ela não precisa do abrigo público, ela vai para um familiar, ou ela sai e logo volta. O desabrigado, ele perde o abrigo, ele necessita do abrigamento público, né? Então, nós tivemos as duas coisas. Os desalojados, que saíram, e muitas vezes nós ajudamos eles a ir para algum local, mas que não foi para um abrigo público. Mas também tivemos os desabrigados, que estão lá no bairro Santo Afonso, né, em 2 pontos organizados pela equipe da Defesa Civil e pela assistência social do município. Então, nosso trabalho continua aí.
Tá bem, a gente vai acompanhar, a gente vai acompanhar para e passo a quantidade de pessoas que vão estar junto lá, condições dessas pessoas estão sendo bem atendidas pela equipe, mas, sobretudo, preocupados com quanto essa água vai baixar, quando isso pode piorar ainda. A expectativa de vocês é que a gente possa ter um rescaldo disso por essa água que vem descendo, ou que talvez isso não seja tão grave? É difícil a gente mensurar isso. O rio, nós já viemos num período de chuvas, né, não prolongadas, mas o nível do rio já estava em torno de 5 metros antes desse fenômeno. E ele agora já passou de 6 metros. Acima de 7, nós já temos problemas em Canudos, por exemplo, na Kipling, Getúlio Vargas, e que pode haver ainda algum rescaldo, né, mas a gente só vai conseguir mensurar isso em praticamente uma semana. Temos a expectativa, devido a nós termos uma várzea bem boa do Rio dos Sinos, que de 6 metros até 7 metros, que seria o nosso limite para já termos casas atingidas pela inundação do rio, que não aconteceu ainda, né? Mas temos uma expectativa que não chegue a tanto assim, ao ponto de subir acima de 7 metros o rio. Então, a gente vai monitorar agora, estamos monitorando de hora em hora o nível do rio e também as precipitações pluviométricas, né? Defesa Civil está sempre cuidando disso, né? Em todo momento. E nesses momentos mais difíceis, a gente aprimora esses nossos cuidados aí.